esclarecimentos aqui. Primeiro, fiquei muito parabéns, presidente, pelo desempenho no debate. Fiquei chateado ali porque o presidente Lula, ex-presidente, me chamou de mentiroso. Infelizmente ali não estava participando do debate, não podia pedir resposta. Mas vamos falar a sinceridade, todo mundo sabe quem que é o mentiroso nessa história. O escândalo de corrupção que manchou os governos do PT, tanto o Mensalão e o Petrolão, até hoje não tem uma resposta, uma explicação decente do ex-presidente. Ele não explica porque, por exemplo, o Odebrecht e o OAS reformaram o sítio de Atibaia, que ele utilizava como dono. Ele não explica porque ele nomeou, e não o Conselho de Administração, os 3 diretores da Petrobras, Renato Duque, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, estavam num centro de corrupção, de arrecadação de suborno, não só para enriquecimento ilícito dele, mas de partidos e aliados políticos do PT durante o governo do PT. Hoje não explicou, não respondeu ao presidente, quando o presidente apontou as fake news que o PT ficou veiculando uma semana inteira, afirmando que o governo iria acabar com o 13º, com a hora extra e com as férias. E não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. E o presidente foi confrontado diversas vezes e não assumiu a responsabilidade por fake news. Teve a pachorra de dizer que ele não assistia o programa eleitoral, não tinha responsabilidade nenhuma. Ofendeu o brasileiro dizendo que ele não tinha tempo de assistir o programa eleitoral, sugeriu que o brasileiro está perdendo tempo a assistir o programa eleitoral. Agora, em relação ao que foi dito aqui pelo Geraldo Alckmin, esse governo, eu era ministro da Justiça, transferiu as lideranças do PCC, as 20 principais lideranças do PCC, em 2 meses de governo. Isso foi em fevereiro de 2019. Algo que deveria ter sido feito em 2006, pelo governo Alckmin e pelo governo Lula, depois dos atentados terroristas que o PCC perpetrou em São Paulo, e que vitimaram no mínimo 59 policiais, e se acovardaram. A grande verdade é essa: cederam aos atos terroristas do PCC e não tiveram a coragem de fazer a transferência das lideranças do PCC, isso em 2006. E se omitiram, vou chegar lá, e se omitiram por 20, foi feito em 2019, né? Se omitiram por 13 anos o governo do PT, do Lula, da Dilma, e o governo do Alckmin, que depois foi governador de novo, não teve a coragem de vencer o PCC. E é importante na política criminal o isolamento das lideranças criminosas. E é importante mandar uma mensagem: não se negocia com criminoso, não se negocia com terrorista. O governo adotou uma política séria de segurança que levou à redução da criminalidade. Também foi perguntado ao Lula por que os assassinatos no governo do PT passaram de 2002, 51 assassinatos por ano, para mais de 65 mil assassinatos em 2016, o último ano do governo do PT. Enquanto que nesse governo, e aqui eu fazia parte, em 2019, os assassinatos já no primeiro ano da gestão caíram 22% para 45 mil. Sobre o episódio que o Geraldo Alckmin falou, de fato, nós planejamos a transferência das lideranças do PCC. Isso teve assentimento do presidente Bolsonaro. Antes, quando estava marcado, 2 dias antes, o presidente externou preocupação e pensou até em cancelar a operação. Mas o fato é que não cancelou. E se houve algum ali receio de fazer essa transferência, foram por 2 dias. E o presidente mudou de opinião ele mesmo. Enquanto que o governo do PT e o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, se omitiram diante das 50 mortes de policiais e dos atentados terroristas de 2006 em São Paulo. E essa omissão durou 13 anos. E não foi comparável minimamente a qualquer espécie de reflexão por 2 dias. É vergonhoso, sinceramente, não quero aqui desrespeitar ninguém, mas que o governador Alckmin venha aqui e não justifique os seus 13 anos de omissão em realizar a transferência do PCC e venha falar de 2 dias
na qual houve uma reflexão dentro desse governo, do governo Bolsonaro, mas de todo modo foi feita essa transferência das lideranças e foi um dos fatores que contribuiu para a redução de assassinatos no Brasil desde 2019. Políticas que nós implementamos em 2019 surtem efeitos até hoje, e nós temos uma taxa de homicídio em 2021 de 41 mil assassinatos, que ainda é alto, mas é muito menos do que os 65 mil assassinatos que o PT entregou no ano de 2016.